Bom dia, queridos! Uau, Luiz Marcelo aqui na área. Caramba! Estamos aqui, chegando do Aliança 559 e vindo do Aliança Ativa. Uau! E mais um livro da semana. Nós faremos aqui ao vivo a leitura de mais um livro da Bíblia, né? Efésios, e vamos escutar o Cid Moreira, vamos ler a Inteligência Positiva. Um livro curtinho, 150 páginas, todo mundo, ai meu Deus, 150 páginas, a gente já leu 670 páginas, 150 de belezura, é tranquilinho, 30 páginas por dia, basicamente, e a gente bota para dentro mais esse livro, tá bom? Então, pausa, porque não podemos estar gravando nosso querido Sidão, vamos escutar aqui 5 minutinhos dele, e a gente já volta para a gente poder estar lendo o livro, tá bom? Junto com vocês. Até já já. É VaptVupt, diz o nosso professor Raimundo. Bora lá. Caramba, muito legal. Falando sobre, né? Percebe a ressonância, né? Está falando sobre renascimento, né? União, né? Nós falamos agora sobre isso no Aliança 559. Exatamente sobre isso, a união dos povos, em que não há mais divisão, e que essa comunhão, né, a partir do sacrifício, né, e do descolamento de Cristo da cruz, faz com que se una os povos. Muito interessante. Muito bem. Queridos, vamos à leitura. Inteligência Positiva. Luzia Solange está preparada aí, minha querida? Então, pau na máquina. Vamos nessa. Vamos ver o que esse livro nos traz. Vamos ver a introdução, e aí eu faço alguns comentários. Eu estou cheirando aqui para onde ele vai caminhar. Eu nunca li esse livro, mas estou cheirando aqui para onde ele vai nos direcionar. Sedak Chamini. Porque só 20% das equipes do indivíduo alcançam o seu verdadeiro potencial. Não consegui ler. Muito bem. Alcance o seu verdadeiro potencial. Como você pode alcançar o seu verdadeiro potencial? Vamos ver. O que esses caras... Folha de rosto Xidade Chaminé. Inteligência positiva. Porque só 20% das equipes e dos indivíduos alcançam seu verdadeiro potencial. E como você pode alcançar o seu? Tradução Regiane Vinaski. Créditos Copyright 2012 by Xidade Chaminé. Todos os direitos desta edição reservados à editora Objetiva LTDA. Rua Cosme Velho 103 Rio de... Introdução. Eu tinha 12 anos quando li um livro ilustrado sobre Sísifo, o rei punido depois de desafiar os deuses. Durante semanas, não consegui tirar a imagem da cabeça. O pobre rei penosamente empurrava uma enorme pedra moa acima vez após outra, mas seus esforços sempre iam por água abaixo logo antes de chegar ao topo. Que tortura, pensei. Senti o peso e fiquei deprimido só de pensar na história. Levei anos observando a mim mesmo e aos outros até perceber que em muitos aspectos da nossa vida, não estamos muito melhor do que Sísifo. Muitos de nossos esforços para aumentar nosso sucesso ou felicidade vão por água abaixo do mesmo jeito que a enorme pedra que rolava de volta até o pé do morro. Pense bem, por que a maior parte das resoluções de ano novo é deixada de lado ano após ano? Por que a maior parte das pessoas que fazem dieta sucumbe ao efeito sanfona? Por que aquela voz irritante e ansiosa em nossa cabeça vive voltando para nos torturar quando estamos tentando dormir? Por que nossa felicidade plena é tão fugaz depois de alcançarmos o que achávamos que traria felicidade duradoura? Por que novas habilidades de liderança adquiridas em workshops em pouco tempo dão lugar aos velhos hábitos? Por que retiros caros de fortalecimento coletivo só resultam em eficiência temporária na coesão e no desempenho da equipe? Estamos sim sendo torturados e punidos, assim como Sísifo. Mas eis a questão. A tortura é auto-infligida. A razão de tantas de nossas tentativas de aumentar o sucesso ou a felicidade resultarem em fiasco é que nós nos sabotamos. Mais precisamente, nossa própria mente nos sabota. Sua mente é sua melhor amiga, mas também é sua pior inimiga. Sem que você perceba completamente, sabotadores, não detectados na sua mente provocam a maior parte dos empecilhos na sua vida. As consequências são enormes. Só 20% dos indivíduos e equipes alcançam seu verdadeiro potencial. O resto de nós desperdiça muito tempo e muita energia vital bancando Sísifo. Com a inteligência positiva, você pode medir e melhorar significativamente a porcentagem de tempo que sua mente funciona em seu favor em vez de sabotar você. Isso vai mudar permanentemente o equilíbrio de poder dentro de sua mente, para que você consiga atingir mais de seu vasto e inexplorado potencial e ajudar outros a fazer o mesmo. A inteligência positiva consiste em ações e resultados. Suas ferramentas e técnicas são uma síntese das melhores práticas em neurociência, ciência organizacional, psicologia positiva e coaching coativo marca registrada. Afiei essas ferramentas durante muitos anos, primeiro por meio de minha própria experiência como CEO de 2 empresas, e depois treinando centenas de outros COR.
suas equipes de executivos seniores e, às vezes, as famílias deles. Essas ferramentas tinham que conseguir provocar um forte impacto em um curto espaço de tempo para poderem se encaixar em vidas agitadas e exigentes, com algumas levando até mesmo 10 segundos para produzir resultados. Sugiro que você tenha expectativas altas quanto ao que pode obter deste livro. Todas as histórias nele, apesar de simplificadas para ficarem mais curtas e claras, são baseadas em experiências reais dos meus clientes. Se as experiências dos que passaram por isso, antes de você forem algum indicativo, o material deste livro pode transformar Dá sua uma vida, pausinha. pode ser um agente provocador de grande mudança no empenho da sua equipe ou da sua empresa. Não se conforme com nada menos do que isso. Ok. Compartilha. Ok, já está dando a letra aí, né? Na introdução. Nós temos que escutar bem a introdução. Então, sacrifício, sacrifício. A gente traz muito sobre isso. Esse é o 12º caminho. É o caminho que você faz com felicidade, com leveza ou não. Esforço sempre vai ter. Sempre. Faz parte da história. Você produzir, vai ter esforço. O esforço com felicidade ou sem felicidade? Reclamando ou desfrutando? Esse é o grande lance da história. E quando ele fala em inteligência positiva, eu acho que é esse lugar, né, de você olhar o bem, não só essa coisa poliana, sabe? De que eu estou no sacrifício, estou me sacrificando, está penoso para mim, internamente está horrível, eu tenho que ficar, não, está tudo ótimo, etc. Mas dentro não está. Não, é verdadeiramente. Né? É você trazer essa força positiva, mas uma força positiva que é real. Você toma consciência mesmo. Que apesar do esforço que você está fazendo, assumir a responsabilidade e desfrutar do processo como um todo. Né? Esse é o lugar, esse é o caminho sempre. É a história que eu sempre conto da construção da Notre Dame. O patrocinador foi visitar a obra e encontrou um funcionário, pedreiro lá, funcionário, perguntou: o que é que você está fazendo aqui, né? Como é que está? Qual é a sua função e como é que você está? E o cara olhou de cara emburrada e falou para o patrocinador, né? O sponsor: você não está vendo o que eu estou fazendo aqui, nesse sol do meio-dia? Estou quebrando pedras, cara, aqui. Estou me lascando, né? Completamente infeliz, cara. Falou: ok, gratidão pela partilha, perdão se eu te incomodei, e seguiu olhando a obra. Encontrou um outro funcionário e perguntou a mesma coisa para ele. O que é que ele estava fazendo, qual era a função dele, e o outro funcionário, sorrindo, disse: eu estou esculpindo pedras para construir um templo onde as pessoas vão reconhecer o Deus vivo dentro delas. Os dois estavam trabalhando e quebrando pedras. Né? E eu acho que é um pouco isso, a inteligência positiva. O que você atrai, você vai atraindo, você vai ressignificando isso à sua volta. Bora lá, vamos ver se eu estou cheirando certo o destino desse livro. Bora lá, Luísa Solange. Parte I. O que são inteligência positiva e QT? F. Capítulo Inteligência Positiva e QT. Hank, o CEO de uma empresa de capital aberto, entrou na maior crise de desespero de sua ilustre carreira profissional, quando as ações da empresa perderam 2/3 do valor durante a recessão de 2008. Ele estava tão arrasado pelo fracasso que caiu no choro, quando a filha de 10 anos perguntou por que ele estava tão triste. Ele não conseguia parar de se culpar pela queda vertiginosa da empresa, e costumava acordar no meio da noite com a mente em turbilhão em busca de um jeito de tirá-la do buraco. A equipe de gerenciamento sênior de Frank também estava vivenciando altos níveis de estresse, sentindo culpa e apontando dedos acusatórios quanto ao que tinha dado errado. Eles se preocupavam com o impacto sobre eles próprios, sobre os milhares de funcionários subordinados a eles e sobre suas famílias. Vinham trabalhando sem parar para mudar o rumo das coisas, mas sem muito sucesso. Foi quando Frank me procurou e pediu ajuda. Quando conheci, sugeri que a melhor aposta para uma virada duradoura na empresa era aumentar os níveis de inteligência positiva dele e da equipe. Usando os princípios da inteligência positiva, criamos uma pergunta central para reenquadrar e redirecionar a perspectiva da equipe e seus esforços. O que precisamos fazer para que, dentro de 3 anos, possamos dizer que essa crise atual foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com nossa empresa? A equipe de liderança sênior de Frank se mostrou cética quando ele elaborou a pergunta durante uma das reuniões semanais. Mas o ceticismo diminuiu e o entusiasmo aumentou gradualmente conforme Frank iniciou cada reunião semanal subsequente com a mesma pergunta. Ao contemplar a pergunta e usar muitas das ferramentas da inteligência positiva, eles conseguiram mudar a mentalidade do grupo, indo de ansiedade, decepção e culpa para curiosidade, criatividade, empolgação e ação determinada. Previ que dentro de um ano eles descobririam como poderiam transformar o fracasso coletivo em grande oportunidade. Eles levaram menos de 6 meses
Durante o ano e meio seguinte, a empresa se consolidou e simplificou a oferta de produtos. Ela dobrou a proposição de valor original da empresa, que tinha se perdido ao longo dos anos na busca de oportunidades de crescimento tentadoras, mas não relacionadas. Durante esse período, as ações da empresa lentamente recuperaram o valor. A cada mês, Frank e sua equipe ficavam mais convencidos de que a nova empresa seria mais dominante e bem-sucedida do que havia sido em seu melhor momento anterior. Quando procurei Frank recentemente, ele relatou que valorizava seu elevado senso de paz e felicidade ainda mais do que seus impressionantes ganhos profissional e financeiro. Essa é uma reação típica, pois a inteligência positiva aumentada provoca impacto em ambos. O que Frank achou mais fascinante foi o fato de que começou a ter mais sucesso quando finalmente parou de acreditar que sua felicidade dependia desse sucesso. O que são inteligência positiva e QT? Como já comentei, sua mente é sua melhor amiga, mas também é sua pior inimiga. A inteligência positiva mede a força relativa desses dois modos da sua mente. Uma inteligência positiva alta significa que sua mente age como sua amiga bem mais do que como sua inimiga. Portanto, a inteligência positiva é uma indicação do controle que você tem sobre sua própria mente e o quão bem sua mente age em seu próprio benefício. Deveria ser relativamente fácil ver como seu nível de inteligência positiva determina o quanto de seu verdadeiro potencial você realmente alcança. Para ilustrar, quando sua mente diz que você deveria fazer o seu melhor para se preparar para a reunião importante de amanhã, está agindo como sua amiga. Quando ela o acorda às 3 horas da madrugada, ansiosa por causa da reunião e repetindo em disparada pela centésima vez as muitas consequências do fracasso, está agindo como sua inimiga, está simplesmente gerando ansiedade e sofrendo sem qualquer valor compensado. Nenhum amigo faria isso. QP é a sigla de quociente de inteligência positiva. Seu QP é sua pontuação de inteligência positiva, expressado em percentual, indo de 0 a 100. Na prática, seu QP é a porcentagem de tempo em que sua mente age como sua amiga em vez de inimiga, ou em outras palavras, é a porcentagem de tempo em que sua mente está agindo em seu favor em vez de sabotá-lo. Por exemplo, um QP de 75 significa que sua mente age em seu favor durante aproximadamente 75% do tempo e sabota você durante aproximadamente 25% do tempo. Não contamos os períodos de tempo em que sua mente está em território neutro. No capítulo 8, vou mostrar como o QP é medido tanto para indivíduos quanto para equipes. Também vou compartilhar pesquisas convincentes que indicam que uma pontuação QP de 75 é um ponto de virada crítico. Acima dele, você costuma ser elevado pelas dinâmicas internas da mente, e abaixo dele você é constantemente puxado para baixo por essas dinâmicas. 80% dos indivíduos e equipes pontuam abaixo desse ponto de virada. É por isso que 80% deles ficam longe de atingir seu verdadeiro potencial de sucesso e felicidade. Meça seu próprio QP ou da sua equipe, visitando o site http://www.objetiva.com.br/teste inteligência positiva www.objetiva.com.br/teste inteligência positiva. Evidências em pesquisas. Pesquisas revolucionárias atuais em neurociência, ciência organizacional e psicologia positiva validam os princípios da inteligência positiva e o relacionamento entre QT e desempenho e felicidade. Como mencionado, o QT mede a porcentagem de tempo em que seu cérebro trabalha positivamente, a seu favor, versus negativamente, sabotando você. Embora diferentes pesquisadores tenham usado métodos diferentes para detectar a positividade e calcular proporções entre positivo e negativo, os resultados foram incrivelmente consistentes. Por consistência e simplicidade, traduzi as descobertas de vários pesquisadores em duas interpretações de equivalência ao QT. E tem uma análise de mais de 200 estudos científicos diferentes, que coletivamente testaram mais de 275 mil pessoas. Concluiu que um QT maior leva a salários maiores e maior sucesso nas áreas de trabalho, casamento, saúde, sociabilidade, amizade e criatividade. Um item vendedores com QT maior vendem 37% mais do que os colegas com QT menores. 2. Item negociadores com QT maior têm mais probabilidade de conseguir concessões, fechar negócios e construir futuros relacionamentos de negócios como parte dos contratos que negociam. 3. Item trabalhadores com QT mais alto faltam menos por doença e têm menos probabilidade de se sentirem sobrecarregados e de pedirem demissão. 4. Item médicos que mudaram para um QT maior fazem diagnósticos mais acurados 19% mais rápido. 5. Item estudantes que mudaram para um QT maior se saem significativamente melhor em provas de matemática. 6. Item COR com QT maior tem mais probabilidade de liderar equipes felizes, que relatam a atmosfera de trabalho como sendo propícia a um bom desempenho. 7. Item equipes de projeto com gerentes com QT maior se saem 31% melhor em média, quando outros fatores são similares. 8. Item gerentes com QT maior são mais precisos e cuidadosos ao tomar decisões e reduzem o esforço necessário para que o trabalho seja feito. 9. Item uma comparação de 60 equipes mostrou que o QT de uma equipe era o fator para melhor previsão de seu sucesso. 10. Item na Marinha dos Estados Unidos, os esquadrões liderados por comandantes de QT maior recebiam bem mais prêmios anuais por eficiência e preparação. Esquadrões liderados por comandantes com QT baixo tinham os piores desempenhos. 11. Pesquisas inovadoras em psicologia e neurociência derrubam a suposição generalizada de que precisamos trabalhar duro para conseguirmos ter sucesso e então sermos felizes. Na realidade, aumentar seu QT resulta em mais felicidade e melhor desempenho, o que leva ao maior sucesso. O sucesso sem felicidade é possível com baixo QT, mas o único caminho para o sucesso pleno com felicidade duradoura é por meio do QT alto. Além de causar impacto tanto no desempenho quanto na felicidade, o QT maior pode também causar impacto em sua saúde e longevidade. Item pesquisas mostram que um QT mais alto resulta em um sistema imunológico mais eficiente, níveis menores de hormônios relacionados a estresse, menor pressão arterial, menos dor, menos resfriados, sono melhor e uma probabilidade menor de ter hipertensão, diabetes e derrames. 12. Item freiras católicas cujos diários pessoais do começo dos 20 anos de idade mostravam que QT maiores viveram quase 10 anos mais do que outras freiras do mesmo grupo. Um QT maior pode literalmente ajudar a viver mais. 13. Poderíamos passar o livro todo esmiuçando dados de pesquisa. Na verdade, muitos livros excelentes fizeram isso. Várias obras de cientistas pioneiros como Barbara Fredrickson, Martin Seligman, Shao Ashore e Tal Ben-Shahar fornecem análises criteriosas de rigorosas pesquisas acadêmicas nesse campo nos anos recentes. 14. Neste livro, vou me concentrar em fornecer ferramentas específicas para realmente aguçar sua inteligência positiva e elevar sua pontuação de QT em meio a seu trabalho e vida atribulados. Como a inteligência positiva e o QT nasceram. Dizem que a necessidade é a mãe da invenção, e isso foi verdade no nascimento do sistema de inteligência positiva. Eu originalmente desenvolvi esse sistema em uma tentativa de alcançar sucesso maior e paz e felicidade na minha vida.
Todas as ferramentas e técnicas da inteligência positiva foram coisas que experimentei em mim mesmo primeiro, bem antes de me dar conta de que incontáveis pessoas poderiam se beneficiar delas também. Tive uma infância difícil. Cresci na pobreza, uma criança sensível em um ambiente abusivo. Logo depois que nasci, o mercadinho que meu pai abriu faliu e meu pai se escondeu para fugir dos agiotas que nos caçavam diariamente. Minha família era tão supersticiosa que decidiu que eu tinha dado azar ao negócio do meu pai. Como era tarde demais para se livrarem de mim, decidiram pelo menos mudar meu nome. Minha família nunca mais me chamou por meu nome real, Sherzad. Aquele evento se mostrou um presságio para a maior parte das minhas experiências de infância. Sem ter muitas das minhas necessidades físicas e emocionais satisfeitas, desenvolvi um casulo protetor de depressão. O ressentimento amargo e a raiva, de mim mesmo e do mundo, me seguiram até a vida adulta. Eu tinha grandes ambições e conforme fui ficando mais velho percebi que precisava descobrir um jeito de parar de me sentir infeliz, com raiva e ansioso todo o tempo, para que pudesse me concentrar e me tornar alguém melhor. Inicialmente, minha busca me levou a um estudo dos mecanismos internos da mente, um diploma com honra ao mérito em psicologia e um ano de estudo de PhD. Em neurobiologia se mostraram decepcionantes quanto a respostas. Parei de fazer perguntas mais profundas àquela altura. Decidi procurar a felicidade em conquistas profissionais, como muitos outros pareciam estar fazendo. Passei os 4 anos seguintes estudando e obtendo um diploma de mestrado em engenharia elétrica numa universidade da Ivy League e trabalhando como analista de sistemas em um proeminente laboratório de pesquisas de telecomunicações. Estudei e trabalhei com dedicação e fui muito elogiado, coisas que eu achava que me trariam felicidade. Não trouxeram, então decidi que um MBA aceleraria meu progresso. O ponto de virada que mudou minha vida e levou ao meu desenvolvimento do sistema de inteligência positiva veio quando eu estava sentado em um círculo com 11 outros alunos em uma aula de MBA em Stanford chamada Dinâmica Interpessoal. 15 Nossa diretriz nessa interação em grupo era sermos completamente autênticos e revelarmos tudo o que realmente estávamos sentindo e pensando no momento. Em determinado ponto, um dos meus colegas se virou para mim com certa apreensão e disse que costumava se sentir criticado por mim e que isso o incomodava. Eu ouvi e agradeci educadamente pelo feedback de grande auxílio, mas no fundo da mente estava pensando: bem, é claro que você se sente criticado por mim, seu idiota. Você é o maior fracassado deste grupo. O que mais eu poderia pensar de você? O grupo estava prestes a desviar a atenção de mim quando outra pessoa se virou para mim e disse uma coisa bem parecida. Mais uma vez, assenti e agradeci educadamente a ela, enquanto pensava que ela era obviamente a segunda maior fracassada do grupo. Em seguida, uma terceira e uma quarta pessoa falaram, repetindo a mesma coisa. Àquela altura, eu estava começando a me sentir desconfortável e um pouco zangado, mas ainda estava ignorando o feedback. Afinal, tudo isso vinha de um bando de fracassados, eu pensei. Em seguida, a pessoa sentada imediatamente à minha esquerda, que eu admirava muito, se levantou com asco e foi se sentar do outro lado do círculo. Acontece que ele tinha percebido minha falta de sinceridade ao reagir ao feedback. Ele disse que ficou muito frustrado por eu não estar disposto a realmente aceitar o feedback sobre minhas críticas e que não conseguia mais suportar se sentar ao meu lado. Disse que também tinha se sentido criticado por mim, só que positivamente. Ficou aborrecido porque sentiu que eu tinha colocado em um pedestal e que não conseguia vê-lo como realmente era. Aquela manifestação passional e honesta de sentimentos acabou rompendo a casca protetora do meu crítico interior. Em um instante, reconheci que durante toda a minha vida vi tudo pelos olhos desse crítico. Categorizei tudo como bom ou ruim e classifiquei tudo de acordo com essas duas categorias. Imediatamente percebi que era um mecanismo protetor que comecei a usar durante minha infância para fazer a vida parecer mais previsível e controlável. Naquele dia, sentado em um círculo com 11 colegas, descobri o enorme poder destrutivo desse crítico sabotador, que se escondia na minha cabeça e que eu nunca soubera que existia. Aquela descoberta mudou tudo. Ela reavivou minha busca pelos mecanismos da mente que levam à felicidade ou à infelicidade, ao sucesso ou ao fracasso. O que acabei tendo como foco foram duas dinâmicas relacionadas. Um ponto: nossa mente é nosso pior inimigo. Ela abriga personagens que ativamente sabotam nossa felicidade e nosso sucesso. Esses sabotadores podem ser facilmente identificados e enfraquecidos. 2 pontos: músculos do cérebro que nos dão acesso à nossa grande sabedoria e discernimento ficam fracos depois de anos sem serem exercitados. Esses músculos cerebrais podem facilmente ser fortalecidos para nos darem maior acesso à nossa sabedoria mais profunda e poderes mentais inexplorados. Exercícios que se concentram em uma ou nessas duas dinâmicas podem melhorar enormemente o QP de uma pessoa em um período relativamente curto de tempo. O resultado é uma melhora dramática no desempenho e na felicidade, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. QP em ação. Já fui o presidente e o CEO do Coaches Training Institute, CTI. Somos a maior organização de treinamento para coaching do mundo. Treinamos milhares de coaches ao redor do mundo, líderes e gerentes na maior parte das empresas que formam a lista de 500 maiores empresas da revista Fortune, e docentes das faculdades de administração de Stanford e Yale. Fui coach de centenas de COE, muitas vezes de suas equipes executivas e às vezes de seus cônjuges e suas famílias. Muitos dos COE e executivos seniores de quem fui coach ao longo dos anos tinham personalidade do tipo a desinteressados, ou nada à vontade com exploração psicológica profunda. Levando isso em consideração, as ferramentas e as técnicas de inteligência positiva foram elaboradas para criar resultados sem necessidade de primeiro haver o desenvolvimento de consciência psicológica profunda. Essas técnicas têm uma abordagem direta que literalmente constrói novos caminhos neurais em seu cérebro, caminhos que aumentam sua inteligência positiva. Um discernimento maior automaticamente acompanha a construção desses caminhos, o que equivale a construir novos músculos cerebrais. Este livro está organizado em 6 partes. A parte I, da qual você está na metade, oferece uma visão geral da estrutura do QP, que continua no próximo capítulo. Há 3 estratégias diferentes para aumentar o QP, discutidas nas partes segunda, terceira e quarta. Na parte V, você vai aprender como o QP é medido tanto para indivíduos quanto para equipes, para que você possa observar seu próprio progresso. A parte sexta discute as aplicações do QP a muitos desafios do trabalho e da vida, incluindo 3 estudos de caso detalhados. No final de cada capítulo, perguntas para reflexão levarão você a ligar os pontos entre o que está lendo e seu próprio trabalho e sua vida. Seu potencial é determinado por muitos fatores, incluindo sua inteligência cognitiva, sua inteligência emocional, e suas habilidades, seus conhecimentos, experiência e rede social. Mas é sua inteligência positiva, QP, que determina que porcentagem do seu vasto potencial você realmente alcança. Ao elevar meu QP, consegui converter as dificuldades e os desafios consideráveis da minha vida em dádivas e oportunidades para maior sucesso, felicidade e paz de espírito. Escrevi este livro acreditando que você pode aprender a fazer exatamente o mesmo.
Capítulo 2: As 3 estratégias para aumentar o QP. Quando faço palestras na Universidade de Stanford sobre a criação de mudanças duradouras, convido os executivos participantes a fazerem uma aposta. Conto-lhes sobre meu hipotético vizinho que vem tomando uma série de iniciativas para melhorar tanto o sucesso quanto a felicidade dele mesmo e de outros. Ele tomou uma resolução de ano novo de perder peso e permanecer magro. Levou a equipe para um retiro caro para unir seus membros, para ajudá-los a se tornarem mais coesos e eficientes. Participou de um workshop de 2 dias para melhorar sua própria inteligência emocional e sua capacidade de liderança. Fez tudo isso um ano atrás, conto aos participantes. Agora, eles precisam apostar todo o dinheiro que têm escolhendo se acreditam que as mudanças que meu vizinho fez se mantinham ou haviam desaparecido. Em que você apostaria? Espantosamente, cerca de 90% dos participantes de Stanford apostaram que as mudanças não tinham dado em nada. Digo para os outros que eles teriam perdido até as camisas em uma aposta otimista. As chances de melhoras significativas tanto no desempenho quanto na felicidade são mantidas na proporção de apenas 1 para 5. 16 pesquisas sobre felicidade confirmam que as pessoas costumam regredir para o que os cientistas sociais chamam de nível de felicidade de referência, pouco tempo depois dos eventos ou das conquistas que aumentam significativamente a felicidade. Isso inclui vencedores de grandes somas na loteria. 17 Muitos executivos reclamam sobre o mesmo fenômeno relacionado às tentativas de melhorar o desempenho individual ou da equipe por meio de coaching, feedback rigoroso de avaliação de desempenho, resolução de conflitos e intervenção, workshops de desenvolvimento de capacidade e retiros para coesão de equipe. As pessoas se mostram resistentes a mudanças, mesmo quando parecem achar que querem mudar. Pense em sua própria vida. O quão duradouros foram seus próprios aumentos de felicidade? Quando você alcançou as coisas que tinha certeza de que o fariam mais feliz? Pense em quantos livros você leu e nos muitos treinamentos dos quais participou na esperança de melhorar seu desempenho no trabalho e sua felicidade. Que porcentagem dessas melhorias durou? A probabilidade é que sua própria experiência confirme que melhorias individuais costumam durar pouco ou pelo menos se desgastar significativamente. A pergunta é: por quê? A chave para a resposta, como sugere previamente, é uma palavra: sabotagem. A não ser que você detenha e enfraqueça seus próprios inimigos internos, vamos chamá-los de sabotadores. Eles farão o melhor que puderem para roubar de você qualquer melhoria. Ignorar seus sabotadores é como plantar um belo e novo jardim e deixar lesmas vorazes soltas nele. É aí que a inteligência positiva pode ajudar. Ela leva você às linhas de fogo da incessante batalha em sua mente. De um lado desse campo de batalha estão os sabotadores invisíveis, que destroem qualquer tentativa de aumentar sua felicidade. Dá uma pausa aí. E seu desempenho. Do outro lado está seu sábio, que tem acesso ao seu conhecimento. Obrigado. Pode compartilhar. Uau! Então, fazendo uma conexão, né, da normose, falamos sobre o quê? Sobre o lobo bom e o lobo mau, né? É exatamente esse lugar, entende? Que você está lá, estou reclamando ou estou abençoando? Estou no sacrifício, estou no sacrifício. Sabe? É olhar em que você realmente toma as rédeas na sua mão, entende? Da história. É o lugar que eu falo que a alegria é uma decisão e não uma condição do que está se apresentando da sua ambiência, né? É uma decisão eu tomar banho pela manhã e eu estar bem aqui, vestido, com o cabelo arrumado, mais ou menos. Agora mais arrumado. Bem apresentado, cara. Imagem e semelhança de Deus. O que você está olhando aí? Se você está gostando daquilo que você está vendo, sabe? É olhar, cara, para esse lugar, entende? Sair do desleixo completo, sabe? Trazer rigor à nossa existência, né? Assumir mesmo a rédea nesse lugar, tá? Só fazendo essa conexão e um respiro. Nós vamos ler só esse capítulo 2, tá, Luzia Solano? Nós vamos parar no 3º capítulo, tá? Na página 27. Vamos lá. Discernimento e, com frequência, aos poderes mentais inexplorados. Seus sabotadores e seus sábios são alimentados por regiões diferentes do seu cérebro físico e fortalecidos quando você ativa essas regiões. Assim, sua guerra interna entre seus sabotadores e seu sábio costuma estar ligada a uma guerra pelo domínio das diferentes partes do seu cérebro. A força dos seus sabotadores em comparação à força do seu sábio determina seu nível de QT e o quanto de seu verdadeiro potencial você consegue efetivamente alcançar. Conhecendo os sabotadores. Os sabotadores são os inimigos internos. São um conjunto de padrões mentais automáticos e habituais, cada um com sua própria voz, crença e suposições que trabalham contra o que é melhor para você. Os sabotadores são um fenômeno universal. A questão não é se você os tem, mas quais tem e o quão fortes são. Eles são universais, existem em todas as culturas, faixas etárias e nos 2 gêneros, porque estão ligados às funções do cérebro que se concentram na sobrevivência. Cada um de nós desenvolve sabotadores desde a infância para conseguir sobreviver às ameaças que percebemos na vida, tanto físicas quanto emocionais. Quando chegamos à idade adulta, esses sabotadores não são mais necessários, mas se tornaram habitantes invisíveis da nossa mente. Em geral, nem sabemos que existem. Qualquer conhecedor da história da Segunda Guerra Mundial sabe que os sabotadores mais poderosos e destruidores foram os que se insinuaram e foram aceitos na cúpula do lado inimigo. Como amigos e aliados. O mesmo acontece com seus sabotadores internos. O pior dano é causado pelos que convenceram você, por meio de mentiras, de que trabalham a seu favor e não contra você. Eles foram aceitos e vistos com confiança por sua cúpula, e você não os vê mais como intrusos. Aqui está uma breve descrição dos 10 sabotadores, com a intenção de dar a você uma ideia de como cada um funciona.
Por enquanto, não se preocupe em tentar se lembrar de todos, nem de avaliar quais são os seus principais sabotadores. Você vai aprender a identificar seus sabotadores mais ativos nos próximos capítulos. O crítico. O crítico é o principal sabotador, o que afeta todo mundo. Ele leva você a constantemente encontrar defeitos em si mesmo, nos outros e nas suas condições e circunstâncias. Gera a maior parte da sua ansiedade, estresse, raiva, decepção, vergonha e culpa. A mentira dele para se justificar é a de que, sem ele, você ou os outros se transformariam em seres preguiçosos e sem ambição que não iriam muito longe. Assim, a voz dele costuma ser confundida com a voz durona da razão em vez de o sabotador destrutivo que realmente é. O insistente. O insistente é a necessidade de perfeição, ordem e organização levada longe demais. Ele deixa você e os outros ao seu redor ansiosos e nervosos. Drena sua energia ou a dos outros com medidas extras de perfeição que não são necessárias. Também faz você viver em constante frustração consigo mesmo e com os outros por as coisas não estarem perfeitas o bastante. A mentira dele é que o perfeccionismo é sempre bom e que você não paga um preço muito alto por ele. O prestativo. O prestativo obriga você a tentar ganhar aceitação e afeição ao ajudar, agradar, salvar ou elogiar os outros constantemente. O resultado é que ele faz com que você perca de vista suas próprias necessidades e se ressinta dos outros. Também encoraja os outros a se tornarem exageradamente dependentes de você. A mentira dele é que você está agradando os outros porque é uma coisa boa de se fazer, negando que, na verdade, você está tentando ganhar afeição e aceitação indiretamente. O hiperrealizador. O hiperrealizador deixa você dependente de desempenho e realizações constantes para ter respeito e validação próprios. Ele mantém você concentrado principalmente no sucesso exterior em vez de no critério interior para a felicidade. Costuma levar a tendências insustentáveis de vício em trabalho e faz com que você perca contato com necessidades emocionais e de relacionamento mais profundas. A mentira dele é que sua aceitação própria deveria ser dependente do desempenho e da valorização externos. A vítima. A vítima quer que você se sinta emotivo e temperamental como forma de ganhar atenção e afeto. Ela resulta em um foco extremo em sentimentos internos, principalmente os dolorosos, e pode muitas vezes resultar em uma tendência a se martirizar. As consequências são que você desperdiça sua energia mental e emocional, e os outros se sentem frustrados, impotentes ou culpados de nunca conseguirem fazer você feliz por muito tempo. A mentira da vítima é que assumir a figura de vítima ou mártir é a melhor maneira de atrair cuidado e atenção para si mesmo. O hiperracional. O hiperracional coloca um foco intenso e exclusivo no processo racional de tudo, incluindo relacionamentos. Ele faz com que você seja impaciente com as emoções das pessoas, as veja como indignas de muito tempo e consideração. Quando você está sob a influência do hiperracional, pode ser visto como frio, distante ou intelectualmente arrogante. Ele limita sua profundidade e flexibilidade em relacionamentos no trabalho e em sua vida pessoal, e intimida pessoas com mentes menos analíticas. A mentira dele é que a mente racional é a forma mais importante e útil de inteligência que você possui. O hipervigilante. O hipervigilante faz você sentir ansiedade intensa e contínua em relação a todos os perigos que cercam você e em relação a tudo que poderia dar errado. Ele fica constantemente em estado de alerta e nunca pode descansar. Isso resulta em uma grande quantidade de estresse contínuo que exaure você e os outros. A mentira dele é que os perigos ao seu redor são maiores do que realmente são e que a vigilância ininterrupta é a melhor maneira de lidar com eles. O inquieto. O inquieto está constantemente em busca de emoções maiores na próxima atividade ou mantendo-se sempre ocupado. Ele não permite que você sinta muita paz e alegria com sua atividade atual. Dá a você uma contínua série de atividades que o faz perder o foco nas coisas e nos relacionamentos que realmente importam. As outras pessoas têm dificuldade em acompanhar a pessoa guiada pelo inquieto e costumam se sentir distantes dele ou dela. A mentira dele é que, ao se manter tão ocupado, você está vivendo a vida intensamente. Mas ele ignora o fato de que a busca por uma vida cheia faz você perder a vida que está acontecendo no momento. O controlador. O controlador funciona movido a uma necessidade ansiosa de estar no comando, controlar situações e dirigir as ações das pessoas de acordo com a vontade dele. Ele gera alta ansiedade e impaciência quando isso não é possível. Na visão do controlador, ou você está no controle, ou está fora de controle. Enquanto o controlador permite que você consiga resultados em curto prazo, ele acaba gerando ressentimento nos outros em prazos mais longos e impede que eles exercitem e desenvolvam sua capacidade plena. A mentira dele é que você precisa do controlador para extrair os melhores resultados das pessoas ao seu redor. O esquivo. O esquivo se concentra no positivo e no prazeroso de uma maneira extrema. Ele evita tarefas difíceis e desagradáveis e conflitos. Ele leva você aos hábitos de procrastinar e fugir de conflitos. Isso resulta em explosões nocivas, em conflitos sufocados que foram deixados de lado, e provoca atrasos na conclusão de coisas. A mentira dele é que você está sendo positivo, e não evitando seus problemas. O sábio. Se seus sabotadores representam seus inimigos interiores, seu sábio representa a parte mais profunda e inteligente de você. Ele é a parte que pode se elevar acima da confusão e não permitir se deixar levar pelo drama e pela tensão do momento, e nem ser vítima das mentiras dos sabotadores. A perspectiva dele de qualquer desafio que você encara é que esse desafio ou já é uma dádiva e uma oportunidade, ou pode ser transformado nisso. Ele tem acesso a 5 grandes poderes da sua mente e os mobiliza para encarar qualquer desafio. Esses poderes residem em áreas da sua mente diferentes das que alimentam seus sabotadores. Os 5 grandes poderes do seu sábio são: 1. Explorar com grande curiosidade e mente aberta. 2. Ter empatia consigo mesmo e com outros e levar compaixão e compreensão a qualquer situação. 3. Inovar e criar novas perspectivas e soluções fora dos parâmetros convencionais. 4. Navegar e escolher um caminho que melhor se encaixe em seus valores, missão mais profundos e básicos. E 5. Ativar e ter ações decisivas sem o tormento, a interferência e as distrações dos sabotadores. Em capítulos subsequentes, vou mostrar que você tem um grande reservatório desses poderes dentro de si, o que costuma passar despercebido. Também vou mostrar como todo desafio no trabalho e na vida pode ser encarado pelo sábio, por sua perspectiva e seus 5 poderes. Se você usar seu sábio para superar esses desafios, vai vivenciar sentimentos sábios de curiosidade, compaixão, criatividade, alegria, paz e determinação consciente mesmo em meio à maior das crises. Você vai ver por si mesmo que seus sabotadores nunca são necessários para superar nenhum desafio, apesar das mentiras que eles contam para justificar suas próprias existências. 3 estratégias para melhorar seu QT. Como mencionei antes, há uma conexão direta entre as diferentes regiões e funções do cérebro, dependendo se você está em seu modo sabotador ou sábio. Os sabotadores são alimentados primordialmente por regiões do seu cérebro que se concentravam inicialmente em sua sobrevivência física ou emocional.
Vamos chamar essas regiões de cérebro sobrevivente. O sábio se baseia em regiões completamente diferentes do cérebro, que vamos chamar de cérebro QP. Esse enlace de cérebro sabotador sábio resulta em 3 estratégias distintas, porém relacionadas para melhorar seu QP. 1. Enfraquecer seus sabotadores. 2. Fortalecer seu sábio. E 3. Fortalecer os músculos do seu cérebro QP. FIG. 3 estratégias relacionadas para melhorar o QP. Estratégia 1. Enfraquecer seus sabotadores. Enfraquecer seus sabotadores envolve identificar que padrões de pensamento e emoção vêm de seus sabotadores e ver claramente que eles não são bons para você. Tipicamente, esses sabotadores se justificam e fingem que são seus amigos. Ou, pior ainda, fingem que são você. Nos capítulos 3 e 4, vamos tirar as máscaras e expor os truques deles para reduzir a credibilidade e o poder que exercem sobre você. Para enfraquecer seus sabotadores, tudo o que você precisa fazer é observar e rotular os pensamentos ou sentimentos deles quando aparecerem. Por exemplo, você pode dizer para si mesmo: ah, o crítico voltou para dizer que vou fracassar, ou aí está o controlador se sentindo ansioso de novo. Estratégia 2. Fortalecer seu sábio. Fortalecer seu sábio envolve mudar para a perspectiva do sábio e acessar os 5 poderes que ele usa para encarar todos os desafios. Você vai ver por si só que tem esse sábio dentro de você e que ele sempre oferece maneiras melhores de lidar com seus desafios do que as opções que os sabotadores oferecem. Nos capítulos 5 e 6, você vai aprender a perspectiva do sábio e divertidos jogos de poder, que vão ajudar a acessar e estimular os 5 poderes do sábio sempre que você precisar deles. Estratégia 3. Fortalecer os músculos do seu cérebro QP. Fortalecer os músculos do seu cérebro QP envolve entender a diferença entre seu cérebro QP e seu cérebro sobrevivente. Você vai ver como os músculos do seu cérebro QP permaneceram sem desenvolvimento ao longo dos anos, enquanto os músculos do seu cérebro sobrevivente andaram usando esteroides. No capítulo 7, você vai aprender técnicas muito simples e divertidas que vão rapidamente intensificar a força dos seus músculos do cérebro QP. Cada uma dessas 3 estratégias pode ser aplicada de maneira independente e resulta no aumento do seu QP. Melhor ainda, elas reforçam e desenvolvem umas às outras. Por exemplo, você vai aprender a fortalecer seus músculos do cérebro QP por meio de muitas atividades simples, incluindo algumas estranhas como balançar os dedos dos pés com atenção e esfregar os dedos com atenção por 10 segundos. Ao primeiro olhar, esses exercícios podem parecer não estar relacionados com seu sábio e seus sabotadores. No entanto, vou mostrar que eles ajudam a ativar seu cérebro QP, que por sua vez dá a você maior acesso à perspectiva e aos poderes do sábio. Além disso, estimular seu cérebro QP enfraquece seu cérebro sobrevivente, que alimenta seus sabotadores. E cada vez que você escolhe a perspectiva do sábio, observa e rótula seus pensamentos ou sentimentos sabotadores, você automaticamente ativa e fortalece seu cérebro QP. Cada uma dessas 3 estratégias, enfraquecer seus sabotadores, fortalecer seu sábio e fortalecer os músculos do seu cérebro QP, pode ser executada com o uso de técnicas que levam 10 segundos ou menos. Elas foram planejadas para se encaixarem em sua rotina carregada de trabalho e vida pessoal. Pessoas diferentes preferem estratégias diferentes, e você vai descobrir sozinho quais acha mais gratificantes e atraentes. Depois de implementar sua estratégia básica, as outras 2 vão acompanhar automaticamente. A história de David. David é um daqueles raros empreendedores que conseguem fundar uma empresa e se manter no comando bem depois de ela chegar à marca de $1 bilhão. Pouco depois de sua empresa abrir o capital, David se viu sob uma carga de estresse sem precedentes. Depois de anos de crescimento explosivo e lucrativo consistente, a equipe dele parecia a caminho do primeiro ano de perdas. O resultado seria desastroso para as ações novatas no mercado. David tinha que mudar o rumo das coisas e precisava fazer isso rápido. Ele me pediu para trabalhar com a equipe dele. Depois de uma rápida avaliação de QP, falei para David que a maneira mais veloz e eficiente de aumentar consideravelmente o desempenho era melhorar o QP dele próprio e da equipe. O QP dele tinha sido avaliado em 48 e o da equipe em 52. Isso significava que ou eles estavam desperdiçando muita energia mental e emocional, ou a estavam usando para sabotarem a si próprios. Era provável que conseguissem melhorar o desempenho significativamente ao ajustar as estratégias e táticas e ao aprimorar as habilidades. Mas parar de se autossabotarem e imobilizar os poderes do sábio teriam efeitos muito mais fortes e duradouros. David a princípio ficou intrigado com minhas sugestões. Ele e a equipe tinham orgulho do uso que faziam de técnicas de pensamento positivo, e achavam que por essa prática significava que já tinham QPs altos. Afinal, o desempenho da empresa antes de abrir o capital tinha sido bom. A questão era, por que estavam tendo dificuldades de repente? Sugeri que as técnicas de pensamento positivo não se equiparavam ao poder dos sabotadores camuflados que interferiam. Parecia que os sabotadores tinham sido superestimulados desde que a empresa tinha aberto o capital, o que faz sentido. O estresse os alimenta e abastece. Além disso, administrar uma empresa pública era diferente de administrar uma empresa privada. Os sabotadores dos membros da equipe estavam dificultando que eles mudassem alguns dos modos ultrapassados com os quais estavam administrando o negócio. Nosso primeiro trabalho era nos concentrarmos em David, pois o QP do líder causa impacto significativo no QP da equipe. Sugeri que começássemos a aumentar o QP dele expondo e enfraquecendo seu maior sabotador, o crítico. A primeira reação de David foi de que não tinha um crítico forte, pois não era uma pessoa muito crítica. Expliquei que o crítico em geral se disfarça bem, e que costumamos não perceber quando estamos criticando. A maior parte dos sentimentos de estresse, ansiedade, frustração, decepção, arrependimento e culpa são resultado direto de criticar a si mesmo, os outros, situações ou resultados. O grande estresse e desconforto que David estava sentindo me disse que ele devia ter um forte crítico na cabeça que estava fingindo ser seu amigo. Para mostrar o poder que o crítico dele tinha, examinamos os pensamentos que fizeram com que David rolasse na cama às 3 horas da madrugada anterior. Ele escreveu 20 pensamentos. Pedi que classificasse cada um como neutro, útil ou prejudicial. David decidiu que 3 dos pensamentos eram úteis: lembrar-se de marcar uma reunião com o fornecedor, falar com o RH sobre o pacote de compensações de um funcionário e pedir ao assistente que marcasse uma viagem para uma conferência. Concordei com David que esses 3 eram pensamentos úteis. Ainda assim, perguntei o que teria acontecido se esses pensamentos não tivessem ocorrido às 3 horas da madrugada, interrompendo seu descanso. Ele concordou que provavelmente teriam ocorrido mais tarde no mesmo dia e que nada teria se perdido. David marcou 5 pensamentos como neutros. Eles incluíam lembrar o dia da formatura na escola, sua primeira viagem à África e seu primeiro inverno em Nova York. Concordamos em
classificar esses pensamentos como neutros e aleatórios, embora um psicanalista pudesse se divertir com eles. Em seguida, examinamos o que David tinha classificado com precisão, porém hesitantemente, como pensamentos prejudiciais, tal como a possibilidade de a diretoria demiti-lo se o desempenho da empresa não melhorasse. Isso levou a uma cascata de pensamentos sobre o que aconteceria com sua reputação, se ele conseguiria permanecer na grande casa em que morava e com seus carros de luxo, etc. Outros pensamentos provocadores de ansiedade incluíam preocupação em potencialmente perder um cliente grande que parecia infeliz e o medo de uma apresentação futura para os investidores não ser boa. Alguns pensamentos eram sobre arrependimentos. Por que não tinha reagido mais rapidamente a uma mudança na dinâmica do mercado? Por que tinha contratado o sujeito errado para a área de desenvolvimento de negócios e desperdiçou 9 meses até demiti-lo? David disse que estava hesitante em classificar com firmeza esses pensamentos como prejudiciais porque eles o mantinham alerta e o pressionavam a trabalhar muito para virar o jogo. Perguntei se era a primeira vez que estava tendo esses pensamentos. Ele admitiu que eram recorrentes e que os tivera dezenas ou centenas de vezes. Eu disse para David que não tinha problema a mente dele lembrá-lo da importância de uma reunião uma vez. Ele poderia usar o lembrete para se preparar para a reunião. Mas não havia nada de útil em seu crítico ficar insistindo repetidamente em deixá-lo angustiado às 3 horas da madrugada, quando não havia nada que ele pudesse fazer além de rolar na cama. Em seguida, expliquei que isso também era verdade quanto a ponderar sobre erros passados. Rever um erro uma vez como tentativa de aprender com ele e não repeti-lo era útil. Mas ser perturbado várias vezes não era útil. Os resultados eram falta de energia, pouco descanso e ansiedade, estresse, decepção, culpa e arrependimento constantes. Era pura e simples sabotagem. David começou a perceber lentamente que seu crítico não era o amigo que fingia ser. Considerando o papel dele como o maior sabotador, concordamos em nos concentrar inicialmente no crítico de David e não nos distrairmos com nenhum outro sabotador. Via de regra, essa estratégia de se concentrar em enfraquecer o crítico teria sido trabalho suficiente para a semana seguinte. Mas David queria progredir o mais rápido possível, então debatemos acrescentar a segunda estratégia, de fortalecer os músculos do cérebro QT. Criamos um plano simples de conectar essas duas estratégias e transformar o persistente crítico no próprio personal trainer do cérebro QT. Cada vez que o crítico aparecesse, David usaria como lembrete para ativar os músculos do cérebro QT e torná-los mais fortes. Isso levaria apenas 10 segundos, poderia ser feito enquanto ele estava em uma reunião, dirigindo ou se exercitando. A beleza desse plano era que o crítico agora trabalharia em sua própria destruição. Conforme o cérebro QT se fortalece, os sabotadores se enfraquecem. Por exemplo, se David tivesse o pensamento, qual é o seu problema, David? Por que fez essa besteira? Ele diria para si mesmo, lá vem o crítico de novo, e ativaria seu cérebro QT por 10 segundos. Também discutimos uma variedade de formas para ele ativar o cérebro QT. Seus métodos favoritos eram respirar um pouco mais fundo 3 vezes seguidas, mexer os dedos dos pés com atenção e reparar em cada um deles, e sentir cada uma das pontas dos dedos ao esfregá-las umas contra as outras. David não acreditava que exercícios tão simples pudessem ter os efeitos dramáticos que eu alegava que teriam. Expliquei que dizer sem dor não há ganho era uma das muitas mentiras autorrealizáveis do crítico dele, e que uma coisa não precisa ser difícil para ser eficiente. Além do impacto positivo significativo, os exercícios também eram divertidos, relaxantes e energizantes. Quando conversei com David uma semana depois, ele estava impressionado com o quanto a voz do crítico tinha predominado. Depois que David começou a prestar atenção ao crítico, descobriu suas digitais maldosas em todos os lugares. Era como se seu crítico estivesse emitindo opiniões constantes, sussurrando ou gritando nos ouvidos dele sem parar. David disse que foi simultaneamente encorajado e desencorajado pelo trabalho. Ficou desencorajado por seu inimigo interior ser tão predominante, poderoso e persistente. Mas disse que houve uma mudança imediata quando passou de acho que não vamos conseguir para meu crítico, diz que acha que não vamos conseguir. Depois que David expôs o crítico como inimigo e começou a reparar e rotular seus pensamentos destrutivos, o crítico perdeu parte de sua credibilidade e poder sobre David. Depois de 2 semanas nos concentrando no crítico e fortalecendo os músculos do cérebro QT, desviamos nossa atenção para o sabotador cúmplice de David, o controlador. Os sabotadores ficam mais fortes e mais ativos com o aumento de estresse. O aumento de estresse de David nos meses anteriores, alimentado em boa parte pelo crítico, tinha dado mais energia ao sabotador controlador. Quanto mais as coisas não aconteciam como ele queria, mais tirano o controlador ficava. Isso produziu resultados de curto prazo que reduziram temporariamente a ansiedade, mas impediram que ele e a equipe vissem e agarrassem oportunidades que promoveriam uma mudança mais prolongada no futuro deles. Em resposta ao controlador, a equipe de David fez o que ele desejava, mas dedicou menos de si ao trabalho, pois não tinha muito espaço para agir. Quando falei com David sobre isso, ele reconheceu que talvez seu controlador não permitisse que os membros de sua equipe caminhassem impulsionados por sua própria força e criatividade. Essa era uma das razões para ele sentir o peso total da empresa nos ombros. Mas David também tinha medo de descartar o controlador, que ficava dizendo coisas como: fui eu quem gerou todos os resultados para você. Se eu não me impuser, nada acontece. Haverá caos. As pessoas precisam de mim para dizer a elas o que fazer. Ficarão perdidas sem isso. As pessoas podem não gostar de mim, mas sabem que produzo resultados. Era verdade que o crítico e o controlador alcançavam resultados para David e traziam a sensação de realização em curto prazo. Então não podíamos apenas abandonar esses sabotadores sem substituí-los pelo sábio. A boa notícia foi que, quando David ativou seu cérebro QT, ele automaticamente fortaleceu a voz do sábio e teve acesso a seus poderes maiores. David não precisava do tormento do crítico e do controlador para ser um indivíduo voltado para a ação, decisivo e eficiente. David começou a ver o crítico e o controlador em toda parte. Ele disse que era como comprar um carro Sport vermelho novo e de repente ver o mesmo carro em todos os lugares. A boa notícia era que ele estava achando divertido mudar a atenção para ativar o cérebro QT por 10 segundos quando via a aparição do crítico ou do controlador. Enquanto ele fortalecia seu cérebro QT, a sabedoria do sábio sobrepujava os ruídos do sabotador cada vez com mais frequência. Ele sempre descobria que havia uma maneira melhor, mais fácil, mais criativa e mais alegre de lidar com os desafios. David aprendeu a relaxar mais, a confiar mais em si mesmo e em sua equipe, e a aliviar no controle para abrir espaço para que a sabedoria e o poder coletivos da equipe despontassem. Como os membros da equipe estavam trabalhando para aumentar seus próprios QTS, as soluções sábias e criativas que surgiram dos sábios coletivos excederam muito o que qualquer um deles poderia ter pensado sozinho no passado.
Quando David relatou que ficava ansioso pela reunião semanal da equipe e se sentia energizado por ela, eu soube que o QP da equipe devia ter aumentado consideravelmente. Uma avaliação mostrou que tinha ido de 52 para 78. O QP de David tinha aumentado de 48 para 75. Mas havia uma exceção ao progresso. Um dos membros da equipe parecia não estar disposto a mudar o nível de positividade e deixava um abismo cada vez maior entre si e o resto da equipe. Ele acabou pedindo demissão. David e sua equipe levaram 2 trimestres para interromper a queda em espiral e começar a virada. As ações da empresa ficaram baixas durante um tempo, mas acabaram se recuperando. Recentemente encontrei David no aeroporto JFK, cansado da viagem, mas feliz, pois estava voltando de um período de férias na Europa com a família. No longo voo de volta, ele começou a contar ao filho de 11 anos sobre o crítico. O filho ouviu com atenção e disse: "Vou chamar o meu de fazedor de cocô, papai. Ele sempre faz uma confusão na minha cabeça." Nós dois concordamos que era uma boa descrição do crítico. Parte 2. Primeira estratégia: enfraqueça seus sabotadores. Na parte 2, você vai aprender a primeira das 3 estratégias para Pode deixar rolar isso aí. estratégias para aumentar o QP, enfraquecer seus sabotadores. No capítulo 3, você vai aprender mais sobre o maior sabotador, o crítico, e os 9 sabotadores cúmplices. Vai executar uma autoavaliação para determinar qual dos 9 sabotadores cúmplices é mais forte em você e vai aprender técnicas para enfraquecê-lo. No capítulo 4, você vai se concentrar em entender o crítico melhor para que possa expô-lo e enfraquecê-lo. Capítulo 3. Autoavaliação dos 10 sabotadores. Ok. Aí pode Em uma parar. foto. E uau, tirinho curto, né? Olá, Jefferson Gil, querido. Seja bem-vindo. Então, um tiro curto e muito interessante, né? O sabotador, o sábio, o controlador. Esse lugar em que exige algo que ele não traz aí, que é a autoobservação. Você se autoobservar. Você realmente está a fim de mudar o rumo da história. Não é fácil você se autoobservar. Isso é um processo que acontece, que ele vai evoluindo, ele vai crescendo nesse caminho. É um caminho terapêutico, né? Extremamente terapêutico, em que você primeiro toma consciência desse modo operante que está te prejudicando. Depois você começa a perceber nas ações. Quando, posteriormente, numa reflexão, quando alguém fala alguma coisa, você olha e fala: comi uma maçã que entrou um pedacinho errado. Então, você olha e fala: caramba, identifiquei o controlador, o sabotador aqui. Então, você percebe depois, quando alguém traz essa referência para você. Progredindo no processo, você começa a perceber isso cada vez antes. Às vezes, sem ninguém falar, nas suas reflexões, você percebe. Isso vai se aproximando até que a hora que você faz e percebeu o que fez. E não tem o que tirar desse lugar. Você não consegue sair desse lugar. Né? Percebe depois da história da ação, logo depois. E não consegue corrigir. Depois você começa a conseguir corrigir esse lugar. Você percebe e já corrige. Depois você passa para outro estágio que você percebe que está fazendo negócio e já muda o destino dela. Muda o destino dele. E aí, finalmente, você começa a perceber e nem chega nesse lugar. Você percebe antes que vai acontecer aquele lugar. Então, é um processo todo que leva. Uma outra coisa que ele traz aí é interessante como as pessoas têm uma capacidade de criar uma autoralidade no assunto.
Então, ele traz uma coisa que está nos livros do Tony Robbins, por exemplo, mas no livro também do Napoleão Hill. Ele traz algo que a gente pratica na Aliança Ativa, ou, melhor, no programa 12 em 12, que é a transmutação de pensamentos e transmutação de sentimentos. Né? Você trocar uma coisa pela outra. Você substituir. É isso que ele está dizendo. Você substitui aquele pensamento, o sentimento que vem, você fala, não, esse é o lobo mau, qual que é o lobo bom? Traz a outra coisa. A gente ensina isso no programa 12 em 12. Tem lá um vídeo todo falando só disso. Então, mas tudo isso parte da onde? Do estado do eu observador. Precisa estar nesse eu observador, senão a coisa não acontece. Certo, queridos? Alguma consideração final aí? Alguma pergunta que não quer calar? Diga aí. Para esse humilde servo. Não, é que eu coloquei no chat que vocês podiam colocar o link do teste de quantidade de... Como é que é? Do QP? No grupo para a gente avaliar. Para a gente se avaliar. Pronto, está feita a sugestão aí, a sugestão aí, dona Luzia Solange. Sugestão. Tá, pelo que eu entendi, está lá no livro, né? Pelo que eu entendi, está lá no livro e tem que acessar, né? Copiar o endereço, acessar lá e aí colocar só, tá? Beleza? Bem. Bem, algo mais? Esse livro, pelo que eu vejo, acho que ele é mais técnico, né? Sei, ele tem uma metodologia, né? Talvez metodológico, mas ele é filosófico pra caramba, tá falando sobre o comportamento humano. Falando direto sobre o comportamento humano e está trazendo uma metodologia e vai trazer ele traz casos para validar, né? Ele valida com casos que foram vividos. Mas ele é metodológico, completamente. Ele apresenta um problema e traz a solução metodológica. Faça assim, faça assado, observa assim, faz ali, etc. Ele traz um caminho metodológico para sair desse lugar. Certo, Biscoito? Eu acho que com o desenrolar do livro a gente vai poder colocar isso em prática. Essa é a esperança de todas as coisas. Né? Tá aprendendo e colocar em prática isso. Senão, uma fé sem ação, sem obra, é uma fé morta. Diz a palavra. Então, precisa colocar em ação. Agora, com paciência, que é o que eu estou dizendo, não é de uma hora para outra que vai se acessar esse eu observador. Esse é um caminho, é um treino. Esse lobo mau, lobo bem, né? Lobo bom, lobo mau, que a gente viu na normose. As normoses que a gente se enfia e a gente está praticando, como é que você vai olhar isso? Se auto-observando. Se você não adquire esse lugar do eu observador, da auto-observação, em cada palavra, cada ação, cada gesto, você tem que ir ampliando. Eu sempre conto aqui, né? Você precisa tomar um banho consciente. Eu já sabia disso. Você precisa esquentar a sua comida de uma tal forma que você agradeça aquele fogo sagrado que está aquecendo aquela comida. Você precisa andar na rua contemplando o sol. São coisas naturais, entende? Que precisam acontecer. Não dá para você entrar num banho pensando no que vai fazer, no que foi, e não está contemplando aquela água que está caindo quente ou morna, que está ligando dois mundos, que é o mundo dos eletrônicos com a água, o elemento água está te purificando, está lavando o seu corpo. Entendeu? Isso é plena consciência, isso é o observador. O que é que eu estou lavando aqui? Quais são as minhas más águas que estão indo embora? Que estão vindo boas águas no lugar?
Eu já tinha consciência de tudo isso, entende? E entrava no banho, esquecia, não lembrava, ia lembrar, sei lá, um dia, depois de uma semana, caramba, esqueci disso aqui de novo. Aí passava 3, 4 dias, esqueci de novo. Esquecia de novo, esquecia, até que um dia fui criando os kicks, que eu falo, os lembretes, né? Para ir te colocando e dando prioridade àquilo. Eu entrar no banho, cartaz, entendeu? Contemple a água. Você entrar e contemplar a água. Até que você não lê mais o cartaz, já é natural. Eu entro para tomar um banho, cara, não tem pensamento para lá e para cá, tem a água me banhando, me purificando, eu mantrando, orando, me conectando com aquele lugar. Isso é um processo que tem que se desenvolver, que não vai acontecer da noite para o dia. Simples assim, não vai. Uns vão levar mais tempo, outros menos tempo. Agora, vocês estão muito melhor do que muita gente, né? Que não tem nem consciência de nada disso. Vocês estão... já deram start em todo o processo. Tudo bem. Vou malhar, membro superior. Uma corrida, trotada. Certo, queridos? Vamos seguir a vida. Que vocês sintam a bênção que já é o dia. E a gente se vê. Quem é Plan 4.1, às 8 horas, planejar. Próxima semana, fazer a revisão da semana passada. Né? Tá nesse lugar do planejamento. Se você não é um Plan 4.1, você pode ser um Plan 4.1. É só falar com a dona Lúcia Solange, está aí. Ela vai estar orientando vocês, né, para você se tornar um Plan 4.1. Se não é assim do seu desejo, a gente se vê amanhã às 5h14 da manhã com esse humilde garçom lhe servindo sobre liderança, tá bom? E assim, Aliança Ativa, Aliança 559 e mais 30 páginas desse livro. Beijo para vocês. Fomos!